Então, ele tem autoridade para falar no assunto de casamento, de sogra. E ele conhecia bem a relação conjugal, a relação de homem e mulher. Então, eu gostaria de compartilhar com você a carta que ele escreve. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. São conselhos práticos para homens e mulheres. Então, eu gostaria de encerrar dizendo para você o que ele diz aqui. Ele começa a sua carta, no capítulo 3, até o verso 12, dizendo o seguinte: o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. Preste atenção, porque nesse texto Pedro vai descrever onde é que está a beleza da mulher. Ele diz: o que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias ou o corte da roupa, mas sim a beleza da atitude interior. Cultivem a beleza interior, do tipo gracioso, gentil, que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus desse modo, e eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns privilégios de vocês, mas na vida sob a graça de Deus vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos e humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, o que é obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e ver os dias cheios de bem, eis o que tem que fazer. Não diga nada maldoso, capaz de ferir. Despreze o mal, cultive o que é bom, persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo o que é pedido, mas volta as costas para os que fazem o mal. São vários conselhos práticos que o apóstolo Pedro traz para homens e mulheres nessa sua carta. Ele fala aqui nesse texto, você deve ter percebido, de diferença e igualdade entre homens e mulheres. Ao tratar do homem e da mulher, ele reconhece de fato que há diferenças de gênero. Ele diz, por exemplo, que as mulheres, ou que os homens têm alguns privilégios que as mulheres não têm. Então, de fato, existe uma diferença, ou talvez existam várias diferenças de gênero entre homens e mulheres. Ele revela nesse texto aí que as mulheres têm uma constituição diferente dos homens. Uma outra versão bíblica, Pedro diz que a mulher é mais frágil. Não é que ela é sexo frágil, mas que ela é mais frágil do que os homens. Por que ela é mais frágil? Na descrição de Pedro, ela é frágil porque ela precisa, tem necessidade de sentir-se e receber a declaração de amor. A mulher, diferente do homem, precisa ouvir constantemente que ela é amada, que ela é querida. Ela tem necessidades diferentes do homem. O homem não tem necessidade de você dizer eu te amo o tempo inteiro para ele. Se você falar ou não falar, dá no mesmo. Mas experimente ficar um mês sem falar isso para sua mulher. Não fale uma semana ou um mês para sua mulher, eu te amo. E você vai perceber qual é a diferença entre homem e mulher.
Pedro diz também que o homem não olha para a mulher só a aparência externa. E isso é uma dica de Pedro fantástica para as mulheres. O que o homem vê na mulher não é especificamente, resumidamente e unicamente beleza externa. O que o homem vê na mulher é atitude interna. Como é que ela fala? Como é que ela trata? Como é que ela lida com a vida? Como é que ela se relaciona com os outros? Sabe qual é o problema? A gente acha que aquilo que encanta os homens é sempre aquilo que as mulheres acham que elas pensam que é. As mulheres acham que aquilo que encanta os homens é o corpo. E se elas não tiverem um corpo de violão, ou sei lá que instrumento musical, elas não vão encantar os homens. E os homens não gostarão dela. Pedro diz que homem e mulher são diferentes quanto à genética, mas eles são igualados. Por quê? E como? Eles são igualados quando olhados sob a ótica da criação. Qual é a ótica da criação? Quando você olha o relato de Gênesis 2, 18 a 22, você vai perceber que Deus, ao criar Adão e Eva, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, etc. Você sabe o resto. Ele pega uma costela de Adão, com ela faz uma mulher e traz, e faz para Adão uma ajudadora idônea. E Adão diz: essa aí sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é parte dele, mas ela não é igual. É parte para ser ajudadora. E quando Deus cria uma mulher, Ele usa essa palavra auxiliadora, ajudadora, aquela que corresponde a Ele. Então o que conta, segundo Pedro, entre homem e mulher, é sempre a atitude que um tem para com o outro. Nesse aspecto, que eu gostaria de falar nessa noite, de 3 coisas básicas que Pedro ensina a homens e mulheres. A primeira é dirigida às mulheres. E a primeira coisa que Pedro diz às mulheres é que, em vez de se preocuparem especificamente com o aspecto exterior, elas devem se preocupar com a gentileza e com a ternura. Ele diz assim: cultivem a beleza interior do tipo gracioso e gentil, porque as mulheres de antigamente eram lindas, da presença de Deus, eram boas e leais aos maridos. Boas aos maridos. E tinha uma beleza do tipo gracioso, do tipo gentil. Sabe qual é a dificuldade, queridos? Na nossa cultura contemporânea, a beleza exterior é a chave que abre todas as portas da vida. Se não houver, você tem que ter. Você precisa ser bela, ou pelo menos tem que parecer que é bela. Essa é a única exigência desse mundo contemporâneo para você abrir todas as portas fechadas para ter acesso a tudo. E aí, olhando dessa maneira, as mulheres acham que se elas cuidarem especificamente e unicamente da estética, elas vão conseguir o mundo aos seus pés. E não é verdade. Elas não dão valor, às vezes, à maneira como elas se comportam, o que elas falam, como pensam, como sentem e principalmente como tratam os outros. Para Pedro, pode haver uma mulher linda, deslumbrante, mas a sua maneira de tratar, se não for uma maneira de tratar marcada pela bondade e gentileza, toda beleza estética cai por terra, ela fica feia. Por isso, uma das qualidades que Pedro exalta na mulher é justamente esta questão da beleza interna, que tem a ver com docilidade e com bondade. O Zygmunt Bauman é um sociólogo contemporâneo. Ele fala como isso é tão forte, o apelo especificamente exterior às pessoas, ou das pessoas. Ele fala de uma jornalista amiga dele chamada Diana Appleyard. Ele diz que essa jornalista estudou o caso de uma certa George.
ela conviveu um pouco, essa jornalista, e escreveu um artigo sobre a George. Quem é a George? A George lê 2 revistas de moda por semana. Toda semana, 2 revistas de moda. Ela passa horas no quarto, experimentando suas roupas e sapatos. E ela tem mais de 20 batons. Ela está atualmente economizando para fazer implante de silicone nos seios. E ela está ansiosa pelo dia da cirurgia. Essa é a rotina da George, toda semana. O chocante, diz a jornalista, é que George é uma garota de 10 anos. O que pode mostrar para a gente que esse fenômeno da adultização das meninas mulheres reflete essa tendência do apego à mera beleza física. Meninas de 10 anos querendo pôr silicone nos seios, porque isso vai abrir as portas para elas. Mas para Pedro, o que faz a mulher bonita é o cultivo de 2 qualidades absolutamente femininas. Se você quer saber quais são as 2 qualidades femininas, absolutamente femininas, são 2: gentileza e bondade. Não quer dizer que o homem não possa ser bom e gentil, mas 2 qualidades distintivas na mulher que são dela: gentileza e bondade. O problema é que no mercado de trabalho hoje, as mulheres são forçadas a não serem gentis e não serem boas. O que elas são obrigadas no mercado de trabalho? A serem inflexíveis, contundentes, menos emotivas, mais frias, insensíveis no trato, no mundo corporativo. Elas são obrigadas a se masculinizar dentro do mercado de trabalho e em várias outras instâncias do seu dia a dia. Elas são obrigadas a concorrer com homens, e isso leva as mulheres de alguma forma a se masculinizar. Nesse aspecto, queridos, o que eu quero dizer para vocês nessa oportunidade é que muitas vezes as mulheres perdem o que constitui a beleza interna. E o que encanta os homens para Pedro? Na mulher é a ternura dela, é a gentileza dela, é a docilidade dela, é a feminilidade dela. Os homens não convivem bem com mulheres poderosas. Os homens não convivem bem com mulher enérgica. E os homens não convivem bem com mulher autoritária e manipuladora. É só você ver o exemplo da semana passada que a gente falou aqui sobre a rainha Jezabel. Quem era a rainha Jezabel? Jezabel era tudo isso que eu descrevi para você. E ela pôs o profeta Elias para correr 40 dias. Ela montava em cima do marido que era rei, fazia coisas passando por cima da autoridade dele. E os homens não convivem bem com mulheres assim, porque elas perderam docilidade, ternura, gentileza. Para Pedro, o que a mulher tem que recuperar ou cultivar é aquilo que é distintivo nela, nasce com ela, diferencia do sexo masculino. Pedro diz que as mulheres demonstrem que são boas. Bondade. A segunda coisa que Pedro diz agora é para os homens. E ele diz que os homens têm que tratar a mulher com bom humor e com honra. Ele diz assim: não deixem de honrá-las, nem se alegrar com elas. Essa palavra é dirigida aos homens. E Pedro diz que a mulher, em primeiro lugar, tem que ser honrada. O que é honrar? Na palavra grega, que é usada aqui, honrar é tratar a mulher com dignidade. É preciso que o homem lide com a mulher, entendendo que ela é merecedora das melhores coisas e da melhor maneira de tratá-la. Que o homem veja na mulher uma pessoa digna das melhores coisas que ele possa dar para ela. Isso é honrar. Maltratar uma mulher, em qualquer sentido, seja verbal, seja fisicamente, é faltar com a honra devida a ela. E desonrar uma mulher implica em causar alguma forma de aflição, dor e sofrimento a ela. Porque o homem, pela maneira mais intempestiva,
pela forma mais grosseira de ser, ele pode desonrar a mulher. E como é que o homem desonra a mulher? Por várias atitudes. Ele pode dizer certas coisas que ferem a mulher sem que ele perceba que feriu a mulher. Por exemplo, você quer desonrar uma mulher? Faça uma brincadeira sobre o peso dela. Diga para ela quanto que ela pesa. Diga para ela que ela está acima do peso. Segunda coisa, pergunte a idade. Quantos anos você tem mesmo? Terceira coisa, faça um comentário engraçado sobre a aparência dela. E a última coisa, compare-a com outra mulher. Essas coisas desonram, porque levam a mulher a sentir-se diminuída. Pedro diz que os homens honrem a mulher, tratando desse devido respeito que ela merece, ou seja, dando a ela o que eles podem dar de melhor para ela. Mas não é só dar respeito à mulher. Pedro diz que o homem trate a mulher com bom humor. E se há uma coisa que o homem tem que ter com a mulher, é bom humor. Por quê? Porque há dias em que as mulheres não estão de bom humor. Porque há dias que as mulheres estão irritadas com uma série de tarefas, responsabilidades, suas emoções ficam à flor da pele no ciclo hormonal. Isso vai provocar crise de choro, dor de cabeça, vontade de ficar sozinha, brigar com o mundo inteiro e o universo inteiro. E nessas horas o homem precisa cultivar uma coisa básica para lidar com a mulher, que é bom humor. Do mesmo jeito que o homem precisa ser tratado com bom humor quando ele entra na andropausa, porque ele fica rabugento e mal-humorado. Não é? Nesses períodos, Pedro aconselha os homens a lidar no dia a dia com a mulher com bom humor, deixando-a mais aliviada, menos tensa e não cobrando sobre ela nesses dias coisas que ela não pode fazer. Por quê? Porque está no dia atípico. Trate com bom humor, Pedro diz para os homens. Que você não leve, Pedro diz, esses momentos difíceis da sua mulher para o lado pessoal. Está indisposta comigo? Você não gosta de mim? Você me rejeita? Etc. Entenda, há momentos em que a mulher está num mau momento. São variações do ciclo, e são às vezes pressões do trabalho e outras pressões. O homem pode ajudar a mulher nesses dias, não exigindo mais do que ela pode render. Pedro diz então para os homens: trate a mulher com honra e trate a mulher com bom humor. Aliás, se a gente não tiver bom humor em casa, se a gente não tiver bom humor em lugar nenhum, queridos, ninguém consegue viver junto, né? Sem bom humor no trabalho, ninguém trabalha. Sem bom humor dentro de casa, ninguém convive, etc. Honra e bom humor. E a terceira e última coisa que Pedro diz, agora para os dois, homens e mulheres, é que os dois têm que cultivar bênçãos e não feridas. Ele termina dizendo no texto o seguinte: nada de língua afiada para o sarcasmo, não diga nada para ferir, em vez disso abençoe. E esse último conselho aqui, que vale para homens e mulheres, é muito prático. Porque, queridos, há uma coisa que Deus nos deu, fantástica, maravilhosa, espetacular, que é a nossa língua. E alguém já disse que apesar da nossa língua ser o menor dos órgãos, ela é o mais poderoso de todos eles. Porque em momentos de desentendimento, homens e mulheres podem se machucar por meio da ironia, que é o sarcasmo. O sarcasmo é você diminuir a dignidade do outro, diminuir o valor do outro, menosprezar o direito que o outro tem, por meio da zombaria, que é sarcasmo. Não é brincadeira de bom humor, é brincadeira de mau gosto. As nossas palavras, elas têm que ser usadas para abençoar o outro. E elas não podem vir sobrecarregadas de ranço, ódio, mas de vida, motivação, entusiasmo e alegria. E Salomão dá dois conselhos sobre como usar a língua. O primeiro deles, Provérbios 18, 21. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Já pensou nisso? Que aquilo que você diz pode matar, e aquilo que você diz pode dar vida? Aquele que a ama comerá do seu fruto. O segundo conselho dele diz assim: palavras agradáveis
são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Então Salomão diz, olha, que as suas palavras sejam como mel na boca, que sejam medicina para o corpo, que sejam doces para a alma de quem escuta. Uma das formas de nós construirmos um bom relacionamento com pessoas, manter esse relacionamento saudável através dos anos, é verificar como é que nós estamos falando com o outro. É por aí que começa. Se você quer examinar a saúde do seu relacionamento, a primeira coisa que você tem que verificar é como é que você está se comunicando. Porque tem muita gente que diz o seguinte, comigo é assim, eu digo a verdade, doa em quem doer. É uma virtude muito grande você dizer a verdade. Mas, queridos, a maneira de dizer a verdade pode variar de uma pessoa para outra. Não é tanto o que você diz, mas é a maneira como você diz. A Bíblia diz assim, a gente sempre tem que falar a verdade, mas tem que falar a verdade em amor, com amor. Porque não adianta falar a verdade com grosseria, porque ninguém escuta. Você pode falar a verdade para qualquer um, mas aquela verdade que você está dizendo, ninguém vai escutar. Se ela é dita com grosseria, estupidez e arrogância, ninguém escuta. Então comece a analisar como é que anda o seu relacionamento, para saber como é que anda a saúde do seu relacionamento. Comece a perceber como é que você fala com a pessoa que está do seu lado. É isso que vai diagnosticar como é que é o relacionamento. Porque as palavras são capazes de fortalecer na dificuldade. Elas precisam animar nos momentos tristes, confortar na hora da perda e motivar para o desafio. Mas muitas vezes as pessoas usam suas palavras para levar outros à morte, por meio de ofensa, desvalia, agressividade, animosidade e rejeição. Cuidado com as palavras. Elas são carregadas de poder. Elas podem matar, ou elas podem trazer vida. Você sabe disso? Que algumas pessoas levam anos para se recuperar daquilo que ouviram lá atrás dos outros. Gente que foi machucada com palavras durante anos seguidos, leva anos depois para se recuperar. Outros não se recuperam mais do que escutaram. Desacreditam completamente. É como se aquelas palavras cruéis se tornassem parte da pessoa e ela nunca mais é curada. Cuidado com o que você fala com seu filho, com sua mulher, com seu marido. Depois não vai reclamar que o leite azedou. Ah, mas por que de repente a pessoa mudou? Porque não foi de repente, queridos. Foi um gotejar. Todo dia. A coisa não acontece da noite para o dia. Então cuidado com as suas palavras e a maneira como você fala. Sabe por quê? O apóstolo Tiago, ele fala do poder da língua. E eu queria ler essa metáfora para você. Se você quiser acompanhar comigo, na carta de Tiago, no capítulo 3, ele diz assim: eu vou ler do verso 3 em diante. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, você sabe o que é freio? Aquela peça que você põe na boca do cavalo para levá-lo para onde você quer. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós controlamos o animal inteiro. Tomem também como exemplo os navios. Embora eles sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno e são dirigidos conforme a vontade do piloto. Do mesmo jeito, a língua é um órgão pequeno do corpo, mas ela se vangloria de grandes coisas. Vejam
prédio como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também a língua é um fogo. Ela é um mundo de iniquidade. Ela está colocada no meio dos nossos membros, contamina a pessoa inteira, incendeia a vida toda e é incendiada pelo inferno. É duro, né? Tiago diz que a língua pode ser dominada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar foram domadas pela raça humana. A língua, porém, ninguém conseguiu domar. É incontrolável, é cheia de veneno mortífero. Com a língua, nós bendizemos a Deus o Pai, e com ela, amaldiçoamos as pessoas, feitas à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Por acaso, de uma única fonte pode sair água doce e amarga? Pode uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figos? Da mesma forma, a água salgada, a fonte da água salgada, não pode produzir água doce. Em resumo, Pedro diz: a gente tem um órgão poderosíssimo, que é a língua. Com ela nós podemos louvar a Deus nesse exato momento. Dali a 5 minutos, falar mal da vida de todo mundo. Com ela nós podemos ir ao céu em 5 minutos. E com ela, em 5 minutos depois, podemos descer ao fundo do inferno. Com ela nós podemos abençoar milhões de pessoas. E com ela nós podemos destruir a vida de milhões de pessoas. E Tiago diz uma coisa: ninguém consegue controlar a língua. Triste, né? Ninguém consegue domar a língua. O que eu faço então? Bom, a Bíblia diz que já que você não consegue domar a sua língua, deixa alguém mais poderoso para fazer isso, que é o próprio Deus. Porque Ele ensina a gente a falar. Ele diz que a nossa maneira de falar seja um instrumento de vida, que da sua boca não saia bênção e maldição, que a sua língua traga cura, consolação, que ela seja carregada de alegria. Por meio de você, muita gente seja abençoada. Cuidado com o que você fala, porque lembre sempre, a sua língua e a minha não são neutras. Não são. Ou elas levam a vida, ou elas produzem morte. Cuidado com a maneira que você fala. Então, encerrando a nossa série, Pedro lembra para as mulheres: não se ocupem e não foquem somente a beleza externa. Descubram o que cativa o homem. E o que cativa o homem sempre é ternura e gentileza. Para os homens, Pedro diz: tratem a mulher com dignidade e trate a mulher com bom humor. Se você não tiver bom humor na sua vida, se você é do tipo de sujeito que está de mau humor o tempo inteiro, não dá um sorriso, não brinca, vai ter problema. Aprenda a brincar, aprenda a ter bom humor na vida, porque senão você não vai viver com ninguém. E a terceira e última dica é sempre que as nossas palavras sejam fonte de bênção e não motivo de feridas. Queridos, Deus nos abençoe, nos ajude a olharmos para nós, homens, e para as mulheres, cada um naquilo que lhe compete, pedindo a ajuda de Deus, a fim de que nós possamos usar a nossa língua, usar a nossa vida para abençoar os outros, para produzir coisa boa, e principalmente lembrar o poder que as palavras têm. Uma palavra pode mudar radicalmente a vida de alguém. Uma palavra pode mudar radicalmente o futuro de alguém. Você sabe disso. Quantas vezes você não está num dia bom,
Alguém chega e fala uma palavra boa para você, que te põe lá para cima. Você diz: obrigado, Deus, eu precisava disso aí, né? Como eu precisava ouvir isso. Uma palavra muda tudo. Eu queria demonstrar isso para você através desse vídeo aqui. Vamos lá.